Senhoras e senhores, teremos agora a primeira mesa do seminário com o tema Planejamento e Desenvolvimento. Como deveria se configurar um sistema de planejamento capaz de impulsionar o desenvolvimento. Mediará os trabalhos o analista de planejamento e orçamento lotado na Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico, o senhor Leandro Couto. Convidamos para compor a mesa de trabalhos o senhor Fernando Rezende, professor da EBAP e assessor especial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior desde 1999. É convidado também o diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o senhor Antônio Carlos Galvão. Em breve também fará parte dos trabalhos dessa mesa o presidente da Fundação João Mangabeira, primeiro secretário nacional do PSB, senhor Carlos Siqueira. Portanto, para início dos trabalhos, com a palavra o mediador, senhor Leandro Couto. Começaremos então com o professor Fernando Rezende e depois então o Galvão, que já tem sido um parceiro constante desses nossos trabalhos, tanto institucionais quanto da carreira, certo? Já participou de um outro seminário, né, Galvão? O professor Fernando tem uma apresentação e passo a palavra direto. Bem, bom dia a todos. Com grande satisfação que eu venho aqui trocar algumas provocações com toda essa audiência para tratar desse tema que eu acho que, em boa hora, a Associação aqui da Carreira de Planejamento e Orçamento traz a discussão. Né? Foi dito aqui pelo Leandro que o primeiro seminário que foi conduzido por essa entidade, no ano passado, 2 anos atrás, tratou exatamente da questão do Estado do planejamento. De certa maneira, eu acho que nós temos que retomar um pouco aqui, nessa sessão da manhã, a temática do Estado, do planejamento e, obviamente, do orçamento. 3 coisas que se complementam na necessidade que o Brasil enfrenta hoje em dia para se integrar a um mundo que está mudando rapidamente. Está mudando na economia, está mudando na política internacional, está mudando na geografia, e num contexto onde o Brasil também está mudando muito rapidamente, onde o Brasil passou em pouco mais de 3 décadas de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, e uma sociedade urbana cada vez mais concentrada em grandes aglomerações metropolitanas ou não metropolitanas, né? Numa realidade que transformou o planeta, transformou o nosso continente e que nós estamos encontrando alguma dificuldade para nos integrar a esse mundo de modo a conciliar as 2 dimensões importantes no processo de desenvolvimento que nós avançamos, é verdade, nesta década, na década passada, né, de construir um modelo de crescimento econômico com inclusão social, e eu vejo hoje com algum receio de que nós tenhamos dificuldade de sustentar esse modelo no futuro próximo e no futuro longínquo, se nós não conseguirmos promover as reformas que precisamos fazer para criar as condições necessárias para sustentar esse modelo. Uma delas é, necessariamente, a reconstrução do planejamento. Os grandes players do mercado internacional têm planos estratégicos de 30 anos. Nós não estamos falando de um PPA de 4 anos, por mais que ele seja necessário e relevante. Nós estamos falando da necessidade dos Estados nacionais terem com clareza definido um projeto nacional de desenvolvimento. Foi mencionado aqui que, de certa forma, o Brasil tem um projeto. É verdade. Mas as condições para implementar e dar continuidade a esse projeto estão se tornando mais difíceis. E nós precisamos repensar como é que nós vamos criar essas condições. Essa é a preocupação que está por detrás do trabalho que a gente vem desenvolvendo agora na Fundação Getúlio Vargas, né, de estudar a questão do planejamento e do orçamento. Né. De uma forma provocativa, nós publicamos agora um livro que eu dei o título da Reforma Esquecida. Né. Esquecida porque nós falamos de todas as reformas no Brasil nos últimos 20 anos.
Falamos da tributária, da previdenciária, da trabalhista, da política. Ninguém falou da reforma orçamentária. Estou procurando entender por quê. Eu tenho a minha explicação, mas não vou dizê-la aqui agora. De outra parte, o debate que a gente assiste na imprensa, na mídia, sobre a questão mais geral, da questão fiscal, das finanças públicas brasileiras, a meu juízo é muito pobre. É um debate que se concentra em discutir o governo perdeu o controle dos gastos correntes. Os gastos correntes disparam e precisamos implementar uma lei que diz que os gastos correntes não podem crescer mais do que o PIB. Tolice. Essa não é a questão. Não necessariamente gasto corrente é ruim, não necessariamente gasto de investimento é bom, e o problema é a gente discutir o que está por detrás disso. Quais foram as escolhas que foram feitas pela sociedade brasileira que levaram a essa situação? E como é que essas escolhas precisam ser rediscutidas hoje à luz de uma discussão da política e da economia da despesa pública? É isso que eu me proponho a fazer aqui um pouco nesta manhã. Algumas provocações, talvez críticas, mas com espírito construtivo, não com espírito de gerar. Estava falando na necessidade da gente discutir a política e a economia da despesa pública. E eu me preocupei nesse trabalho que a gente está fazendo em tentar remontar ou reclassificar toda a estrutura da despesa pública. Mas como é que elas se apresentam hoje, a despesa pública brasileira, à luz de uma clássica proposta de exibição das funções do Estado, que foi exposta em um livro, um manual clássico de finanças públicas dos anos 70, que acredito que muitos aqui estudaram na universidade, escrito por Richard Musgrave, Finanças Públicas, 1970 e alguma coisa, onde ele dizia que as funções do Estado seriam divididas em 3 categorias. As funções voltadas para a estabilização macroeconômica, as funções voltadas para a distribuição dos frutos do progresso, leia-se a distribuição da renda, e as funções voltadas para a alocação de recursos, naquilo que deveria caber ao Estado, o Estado Nacional, intervir no processo econômico para garantir que alguns bens que não necessariamente seriam produzidos pelo mercado, por não preencherem características específicas, de assumirem a condição de bens públicos, a defesa nacional, a segurança, a justiça, e alguns outros que não necessariamente se enquadrariam no conceito puro de bens públicos, mas que também deveriam merecer a atenção do Estado por se enquadrarem na categoria dos chamados bens meritórios, aqueles bens que o Estado deveria prover à sociedade, principalmente a parcela da sociedade que não teria condições financeiras de ter acesso a esses bens, não fora a prestação por eles pelo Estado. Curiosamente, ao remontar as estatísticas sobre a despesa pública brasileira, eu cheguei a uma conclusão interessante, que sem que isso tivesse sido planejado, tivesse sido objeto de qualquer, a conformação da despesa pública brasileira hoje se enquadra nesta categoria. Eu não vou ler os números que estão aí, obviamente, porque isso seria muito cansativo. E nem acredito que as pessoas que estão aí no auditório vão conseguir ler, porque os números estão muito pequenos e a menos as pessoas que estão aqui mais à frente vão conseguir fazer. Mas, mais ou menos, grosso modo, cerca de 4/5 das despesas do governo federal estão enquadradas nas funções de estabilização e de distribuição. Se quiserem, depois eu posso fazer um comentário sobre esses dados, mas acho que deixa para a sessão de debate para eu não me alongar demasiado aqui. E uma parcela grande da função que o Musgrave chamava de alocativa foi transferida a estados e municípios, particularmente naquilo que diz respeito à produção dos chamados bens meritórios, a educação e a saúde à frente das demais.
Isso, como veremos adiante, foi um dado relevante da evolução da atuação do Estado Nacional, mas hoje em dia precisa ser discutido do ponto de vista das implicações disso para a qualidade da gestão pública, que é outro tema que tem associado a isso, né? Se voltar um pouquinho a tela para mim, nós vamos... volta a primeira tela, por favor. Essa aí, né? Eu, para dar um pouco mais digamos assim, de molho a essa discussão, procurei explicar quais foram as origens deste processo. Por que nós chegamos a essa situação que nós chegamos, né? E eu usei a expressão que nós formamos, assim como as modernas uniões entre casais, um casamento de conveniência, ou uma união estável, uma união cívica estável, entre duas agendas importantes do governo brasileiro nos últimos 20 anos, né? A agenda macroeconômica e a agenda social, né? Por que essa aliança se consolidou? Né? Por um fato muito importante que remonta a uma questão que foi instituída na Constituição de 1988, que foi a dualidade de regimes tributários, dos impostos e das contribuições. Não estou discutindo o mérito, estou discutindo os fatos e as consequências. Essa dualidade gerou que situação? Em 98, 10 anos depois da Constituinte, o Brasil quebrou, literalmente. Alguns aqui com mais de 40 anos vão lembrar disso, né? O Brasil quebrou, foi ao Fundo Monetário para conseguir dar sobrevivência ao Plano Real, né? Com um socorro, se não me engano, de 40 bilhões de dólares para equilibrar e salvar a moeda, né? E a contrapartida desse acordo foi a geração imediata de um elevado superávit primário nas contas públicas. 3,5% do PIB ou algo parecido com isso, de uma hora para outra. De uma hora para outra, para gerar esse superávit, o Brasil tinha duas opções. Ou teria que empreender um forte corte das despesas, que, como todos sabem, tem uma elevada rigidez, né? Ou aumentar a arrecadação. Para aumentar a arrecadação, você tinha duas opções. Ou aumentava os impostos, ou aumentava as contribuições, né? Claro, para aumentar os impostos, você tinha um outro problema. Você ia ter que repassar a metade, quase, a estados e municípios por conta das regras constitucionais, né? Então, de modo que, se fosse usar os impostos, você ia ter que gerar um aumento de arrecadação 2 vezes maior para manter o mesmo superávit primário. Então, a opção era aumentar as contribuições. Aumentar as contribuições tinha um outro desafio. Precisava criar uma emenda constitucional para desvincular 20% das contribuições à Seguridade Social para financiar o superávit primário. Isso foi feito à época, com um nome um pouquinho mais atraente, do Fundo Social de Emergência, né? Que depois se transformou naquilo que persiste até hoje, da DRU, né? Da desvinculação das receitas da União. Tudo bem, era a exigência do momento. Essa exigência do momento foi se acumulando ao longo do tempo, fazendo com que as duas coisas caminhassem absolutamente juntas. À medida em que a receita das contribuições sociais precisava crescer para sustentar o equilíbrio macroeconômico, leia-se o superávit primário, você crescia junto às despesas da Seguridade, né? Crescia os benefícios da Previdência Social, crescia os pagamentos das transferências de renda, etc. Começou lá atrás e veio crescendo. Claro. Benefícios da sociedade, sem dúvida. Tudo aí. Consequências do ponto de vista da formulação do Estado gerou aquela situação. A questão é como é que nós vamos sair desta armadilha nos próximos anos. Nós estamos pensando no futuro, não mais o passado, né? Terceiro elemento do que eu chamei este casamento foi que este casamento angariou um forte padrinho, que os nossos amigos da ciência política, em vários estudos, alcunharam do presidencialismo de coalizão, né? Trabalho clássico do Sérgio Abranches lá atrás e depois explorado em detalhes por
por Fernando Limões e companhia, né, mostraram muito bem que a formação, a governabilidade nacional num regime de acentuada fragmentação político-partidária e de falta de compromisso com a causa dos partidos, de falta de fidelidade partidária, levou a uma situação na qual a administração da transferência de recursos orçamentários, seja de emendas parlamentares, seja de outros programas governamentais, passou a ser também um elemento importante para sustentar o apoio da base aliada ao governo no Congresso Nacional. Então, gerou-se aí o que eu chamei de uma tríplice aliança, que não é aquela da Guerra do Paraguai, é uma nova tríplice aliança, que consolidou este cenário. E eu, em seguida, explico os efeitos dessa armadilha. O que nós nos encontramos hoje em dia? Principais consequências disso, pula um pouco para frente, por favor. Aí. As principais consequências dessa situação foram, obviamente, encurtar o espaço fiscal para financiar os investimentos públicos. E, ao mesmo tempo, criar uma situação pouco favorável à competitividade do setor privado. Parte pelo crescimento da carga tributária e pela piora da qualidade desta carga tributária, né, que inegavelmente ocorreu em função desta situação que foi criada lá atrás, parte pelos efeitos que também trouxe para o objetivo de melhorar a qualidade da despesa. Nós falamos muito hoje no Brasil na necessidade de melhorar a eficiência da gestão pública e a qualidade do gasto, mas posso explicar isso um pouco mais em detalhe daqui a pouco. As condições para isso, na verdade, não estão dadas, por motivos que eu posso, se tiver tempo, explicar. Nesse processo, o que ocorre? O Brasil melhorou nos últimos 10 anos, sem dúvida. A população aumentou a sua renda, melhorou o seu consumo. Ocorre que, na falta de possibilidade de aumentar a taxa de investimentos, o aumento do consumo pressiona os preços. Pressiona os preços, gera um ambiente às vezes, de excesso de terror da mídia especializada. Os preços estão fora de controle. De qualquer maneira, gera uma situação desconfortável do ponto de vista do cenário nacional. E leva a que o governo tome a decisão de voltar a elevar a taxa de juros para evitar a disparada da inflação, o que aborta o ciclo de crescimento. Então, permanecemos aprisionados no que eu chamei uma armadilha fiscal de baixo crescimento, onde o Brasil não consegue sustentar uma taxa de crescimento média que supere 3,5%, 3%, 4% por um prazo de tempo longo o suficiente para que saia, e essa é outra questão que a literatura internacional explorou em alguns casos, da chamada armadilha do crescimento da renda média, Middle Income Trap, né, onde alguns países chegam ao nível de renda média e depois não conseguem superar esse patamar se não implementarem algumas mudanças importantes para isso. Então, chegamos à armadilha do crescimento. Neste processo, na medida em que este processo continua, nós encontramos uma outra realidade, né? É que o casamento, ou qualquer união estável, tanto ela seja formalizada ou não, na justiça sempre entra em crise depois de algum tempo, né? Isso é algo que muitos de nós aqui conhecemos na vida pessoal, creio, né? E, de novo, é preciso renovar. Você vai ao psicólogo buscar algum tipo de ajuda para discutir a relação, né? Ou você procura encontrar alguma saída
por meio de uma negociação, de uma conversa mais franca sobre isso. Mas o que acontece? Primeiro, o artifício da DRU não funciona mais. Não funciona mais porque, à medida que você expandiu as despesas, o Jorge aqui já estudou isso largamente, as receitas da Seguridade já não cobrem o total da despesa da Seguridade. Então não adianta você tirar 20% para lá e botar que 20% volta de qualquer jeito. E aí gera-se um conflito dentro das próprias agendas. A agenda social, por exemplo, você tem um conflito entre sustentar os gastos da saúde, num contexto onde os gastos com a previdência, a assistência, etc., já não permitem manter o mesmo montante de gastos para o setor da saúde. Não é por acaso que o setor da saúde vai buscar outras garantias e outras formas de financiamento. E essa situação oscila conforme o ciclo da economia, porque do outro lado tem os gastos com a educação, que depende da vinculação dos 20% dos impostos. Quando a economia tem um sopro de crescimento maior, crescem os recursos para financiar a educação. Porque num sopro de crescimento maior, assentado no setor industrial e em setores mais modernos, a receita do IPI, do imposto de renda, cresce mais do que as outras. No jargão, porque tem uma elasticidade, é produto maior. Consequentemente, você aumenta mais o recurso carimbado para a educação. E torna mais difícil ainda sustentar o financiamento da saúde, que passa a depender dos impostos, porque não encontra espaço nas contribuições. Então, esse tipo de conflito vem sendo solucionado, de alguma forma, pelo aumento do represamento de despesas. Popularmente não, oficialmente, chamado de restos a pagar. Que foi a medida necessária para lidar com essa situação. E essa mesma situação gera conflitos em outros lugares. Gera conflito no âmbito da agenda macroeconômica, que torna-se difícil sustentar o superávit primário com a execução dos investimentos prioritários. Os investimentos do pacto, por exemplo, competem com a necessidade de você sustentar o superávit primário. E, ao mesmo tempo, todos competem com a necessidade de atender a demanda do Congresso por liberação de recursos e gera, de novo, um clima de conflito entre a base aliada e o executivo, que se manifesta, como todos aqui já cansaram de saber, em ameaças de votar leis que não interessa ao governo, de não aprovar as que interessa, e esse processo se manifesta com clareza cada vez que você tem uma votação importante. Vai votar a LDO, pelo que me lembro, a LDO nem já foi votada ainda, né? De 2000, né? Acabou? Desculpe, nem vi aí. Né? A lei orçamentária também não foi nem objeto de debate ainda. Né? Então, quer dizer, esse tipo de situação é que me preocupa do ponto de vista de que como é que nós vamos sair dessa armadilha? Nós estamos administrando a situação, mas não estamos encontrando um espaço para discutir como sair da situação. Essa é uma provocação que eu estou fazendo aqui a vocês para a gente discutir. Na leitura que eu tinha feito aí, se você pular mais dois slides, mais um. Pronto. O casamento já terminou. Mas como também é difícil, porque o casamento termina, a gente tem dificuldade de reconhecer o fato. Né? Faz uma viagem internacional para ver se as coisas melhoram, geralmente pioram, não melhoram. Né? E aí, de fato, chega a essa conclusão de que já terminou. Então, como eu acabei de falar, aumenta a temperatura dos conflitos, é preciso a gente encontrar uma saída. Arranja uma namorada nova, um namorado novo, que seja, e encontra-se uma solução para a crise. Aí nós chegamos na necessidade do planejamento. Eu me aventurei em discutir os caminhos para a reconstrução do planejamento. Né? A gente vai chegando numa idade que a gente pode falar qualquer coisa. Eu estou me sentindo absolutamente... aliás, eu tenho que corrigir
uma mensagem aqui daquele. Eu não há muito tempo que eu não tenho uma ligação nenhuma com o governo, assessoria de ministério nenhum, já tive, mas já saí disso há uns 10 anos atrás. Acho que tinha um currículo velho aqui, né? Que deve ser observado, não vou falar sobre isso aqui. Então, vamos lá, o que deve ser observado? Mais uma tela, por favor. É isso, você construir uma visão estratégica. Eu comecei falando sobre isso, né? Nós não podemos pensar 4 anos apenas. 4 anos é um mandato de um governante. Nós temos que pensar pelo menos 20 anos à frente. Visão estratégica, que é o que os países fazem. O que comandou as mudanças enormes feitas na China nos últimos 30 anos? Foi uma visão estratégica. Pode discutir se o modelo deles é bom ou ruim, isso não importa. Agora, mudou a realidade. No Brasil, nós não estamos discutindo, na verdade, nem o mês seguinte. Para fazer uma outra provocação. O Brasil ficou de costas para o futuro. Precisamos ver como é que a gente inverte essa posição. O que significa essa visão estratégica? É um projeto nacional de desenvolvimento. E alguém, acho que foi o Leandro, mencionou isso aqui com muita clareza, né? A questão federativa. Nós optamos ou não, isso é uma discussão entre as pessoas que estudam a questão federativa, pelo modelo federativo. O modelo federativo exige que a nação se mobilize em torno de um objetivo nacional. Não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma coisa absurda. Você dá só um exemplo: a guerra fiscal nos portos faz com que seja mais vantajoso você importar do que comprar o produto nacional, e isso desequilibra a balança comercial e quebra uma série de problemas para a economia. A união federativa, ou a coesão federativa, é essencial a esse modelo. Então, as duas coisas caminham juntas: a reconstrução do planejamento e o fortalecimento da federação. São dois componentes importantes de um novo modelo de planejamento. Nós não estamos pensando que nós vamos ressuscitar o modelo de planejamento do passado, onde o governo central sozinho ditava todas as regras. O governo central tem que articular, tem que incentivar, mas não vai poder ditar, a não ser que nós retornamos a um outro regime que não parece ser de interesse de ninguém. E o outro elemento que também foi mencionado aqui pela mesa, além da visão estratégica, você tem que ver como é que você constrói essa visão estratégica, que, de novo, não é aquela construída nos gabinetes ministeriais, é aquela que exige um certo envolvimento da sociedade. Vamos avançar, que eu já estou falando demais. Temos dificuldades a serem, temos requisitos, que eu posso falar rapidamente, que é assim, projeto nacional não é um plano de governo. Projeto nacional é um plano estratégico de 20 anos. Plano de governo ajusta as prioridades do projeto nacional às suas expectativas e aos seus objetivos dos 4 anos. Rediscute metas, rediscute o que é prioridades, mas não é a mesma coisa. Você não pode confundir PPA com projeto nacional. São coisas complementares, não substitutos. Instituir regras e procedimentos claros para mediação de conflitos na sociedade. Conflitos federativos, para dizer o mínimo, não tem regra nenhuma. Sobreviveu, e sobreviveu muito mal. O como faz, que não negocia conflito nenhum, pelo contrário, gera conflito. Rever normas que vocês vão discutir aqui ao longo desse seminário e não repetir os erros do passado. Agora, não obstante a mensagem de não repetir os erros do passado, eu acho que a gente tem que olhar no passado, tem que ver quais são as lições que o passado nos oferece para isso. Por favor, pula mais uma tela que eu tenho que caminhar para a conclusão. Dificuldades envolvem também um pouco isso, superar preconceitos e algumas ideologias.
Planejamento não é sinônimo de estatização e nem de autoritarismo, né? No ambiente em que a Constituinte de 88 foi construída, foi elaborada, houve um pouco essa correlação espúria, como diriam os estatísticos, né? Planejamento é coisa do governo militar. Planejamento passou a ser uma palavra proibida de ser dita. Eu posso dizer isso porque eu estava lá acompanhando de longe os trabalhos da Constituinte. Mas não é isso. O planejamento não tem nada a ver nem com autoritarismo e nem com estatização. O planejamento tem a ver com botar os pés no chão, né? Dar credibilidade ao planejamento, porque se você planeja e depois não tem condições de dar consequência ao que você planejou, o planejamento deixa de ter qualquer tipo de credibilidade e deixa de ser um instrumento de orientação das decisões, não só para o governo, para as decisões do setor privado, que vai orientar-se por essa questão, né? E também vamos precisar discutir, recompor o aparato institucional. Há uns 4 anos atrás também estava no seminário da SOF. Muita gente não mexer no texto constitucional, para quê? Só se não tratarmos também de emendar o texto da Constituição, que trata do orçamento e do planejamento, nós vamos continuar amarrados um pouco na mesma situação que nós estamos. É difícil? Pode ser que seja, mas é preciso. Falar sobre as lições do passado aqui é um pouco temerário, né? Mas vou resumir em algumas palavras. Vou deixar essas telas aí para vocês, as lições do passado, né? Curiosamente, a experiência do Brasil em matéria de planejamento começaram lá atrás, né? Não começaram em 1970, não. Começaram em 1930, para não ir longe demais. Governo Vargas, plano de reaparelhamento econômico, continuou no período seguinte, 46-50, plano Salt de Dutra, depois a experiência Juscelino, depois a década de 70 e o regime militar. Eu resumi aí em 2 telas as experiências do passado e tive a oportunidade de fazer um texto que eu gostei muito de trabalhar alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, que eu vou deixar uma cópia aqui com o Eduardo. Eduardo não está aqui. Sobre as experiências de planejamento no Brasil, um texto que eu escrevi para a CEPAL, uma coisa do CEPAL Império, e relata essa experiência de planejamento do passado. Quem tiver interesse em ler e enviar alguns comentários, eu agradeço. Finalmente, nós precisamos discutir, se nós estamos falando aqui no processo de reconstrução do planejamento, o que eu vejo seriam os caminhos para essa reconstrução do planejamento. Já falei sobre a maior parte delas, vou falar só sobre a primeira. É preciso que alguém se apresente como a liderança de um processo de reconstrução do planejamento. Atribuíam lá um célebre cartola do futebol carioca dos anos 60, chamavam de Neném Prancha, botafoguense. A frase é a seguinte: pênalti é uma coisa tão importante que tem que ser cobrada pelo presidente do clube. É mais ou menos assim, quer dizer, a liderança de um processo desse só pode ser do presidente da República. Obviamente, com a devida cooperação dos demais poderes da República. E uma outra questão importante que eu queria enfatizar aqui, até porque esse é um tema que o seminário parece que vai discutir, é que o planejamento nacional, ou o planejamento do governo federal, precisa fortalecer os órgãos setoriais de planejamento. Na análise que eu fiz nesse documento, uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente o processo de enfraquecimento dos órgãos setoriais de planejamento. Não sei se vocês concordam comigo, mas é a visão que eu tenho de fora. Até tentou fortalecer os órgãos centrais com a criação das carreiras, etc., do âmbito do governo federal, mas tanto os estados quanto os setoriais, eu creio que ficaram bastante esvaziados. E neste processo de construção de uma visão estratégica, é importante você recolher
conhecimento especializado, a experiência de quem está nos órgãos setoriais, acompanhando problemas específicos e tem que dar uma contribuição importante para esse processo. Então, essa acho que é uma mensagem interessante para a gente reforçar. Por último, claro, quer dizer, eu numerei aqui algumas dificuldades e limitações, e nós podemos falar sobre elas rapidamente. Vou chamar a atenção para uma, que está ali no meio, né? Conflitos e antagonismos federativos. Eu acho que o Leandro chamou a atenção para isso, e eu acho que isso é muito importante na discussão dessa visão estratégica e da reconstrução do planejamento nacional, né? Nos anos 70, pelas condições específicas, você construiu um sistema onde o governo federal articulava as ações de estados e municípios. Alguns aqui vão lembrar da existência da SAREM, né, da Secretaria de Articulação de Estados e Municípios, e onde o governo tinha instrumentos para articular as políticas nacionais implementadas pelo governo federal e pelos governos estaduais, pelas vinculações dos fundos de participação, pelo controle das transferências orçamentárias. Então, tudo isso articulava um sistema de planejamento que funcionava para os fins em que ele existia. A questão é que hoje nós precisamos reconstruir incentivos à cooperação dos entes federados na implementação de políticas nacionais. Poderíamos fazê-lo, mas não fizemos. E não fazemos. O governo federal teria condições de discutir como utilizar as transferências, como utilizar o crédito governamental como instrumentos importantes para incentivar a cooperação dos entes federados. E mudar algumas regras que criam enormes dificuldades a essa cooperação. Vou citar um exemplo. Nós mantivemos, ou mantemos há mais de 25 anos, as vinculações uniformes dos recursos estaduais e municipais à saúde e educação. 25% para uma coisa, 18% para outra, 13% para outra. Isso cria uma disparidade de capacidade de financiamento entre estados e municípios enorme. E o Brasil não encontra dificuldade para garantir aquilo que é um direito constitucional em outras federações, que é que o Estado nacional deve garantir iguais oportunidades de ascensão social a todos os cidadãos, independentemente de onde ele nasceu e de onde ele vive. Isso não ocorre ou é dificultado por um fato, de que o cidadão nasceu no Maranhão, ele pode ser feliz por um lado, mas ele tem, se você pegar as vinculações, ele tem 25% de um orçamento per capita de R$800 para aplicar em educação, ou 13% em saúde. Se ele nasceu em Roraima, ele vai ter 25% de 3 mil e quase 4 mil reais de orçamento per capita para a educação e outros percentual para a saúde. Ou seja, você cria uma enorme dificuldade que exige depois uma ação mais decisiva do governo federal para corrigir essas disparidades. Então, cooperação federativa é fundamental. Tem uma dificuldade grande também neste processo aí de que comportamentos e hábitos são difíceis de mudar, né? E aí, especialmente na área orçamentária, eu acho que essa é uma questão que a gente vai precisar discutir, né? Nós também temos anos e anos de aderência a uma norma orçamentária que é muito rígida do ponto de vista, inclusive, de onde os recursos devem ser aplicados, que, a meu juízo, complica bastante a atuação dos órgãos setoriais. Que a cada momento você tem que estar solicitando autorização para remanejar dinheiro de um lado para o outro, o que gera um enorme desperdício de tempo e de burocracia. Não vamos... tem dificuldades e tem oportunidades. Experiências internacionais estão cansadas de relatar fatos em que as oportunidades surgem em vários momentos. Surgem em momentos de crises políticas, surgem em momentos de transições institucionais, surgem em momentos de maior dificuldade para implementar as políticas que a sociedade está demandando. Nós estamos assistindo hoje no Brasil enormes manifestações populares por atender a carências urbanas e nós não temos recursos, na verdade, para atender as carências urbanas que resulta de todo esse arranjo que foi sendo construído nos últimos 20 anos.
Deixo só uma pergunta: quais desses fatores poderão provocar as mudanças necessárias no nosso caso? Eu me arrisco a dizer uma. Acho que se nós começarmos a olhar um pouco à frente e dizer, será que vai dar para sustentar esse modelo de crescimento que foi muito bem sucedido nos próximos 10 anos? Eu tenho minhas dúvidas. E acho que ele precisa discutir. O problema existe, não adianta fingir que ele não está aí. Como aproveitar as oportunidades? Era o último slide que eu tinha aí. Acho que começo pelo que eu acabei de dizer. Temos que construir a consciência do problema, ou pelo menos formar a consciência de que existe um problema. E como é que nós vamos construir um processo de mudanças que possa lidar adequadamente com esse problema. É um processo de mudança porque, é claro, não dá para fazer mudanças estruturais mais profundas de forma abrupta num contexto como a democracia brasileira e a sociedade brasileira, mas dá para avançar sim se você tiver uma visão estratégica que te diga aonde você quer chegar. Em resumo, o que eu estou aqui tentando transmitir para vocês é uma enorme preocupação com a necessidade de o Brasil se posicionar nesse novo cenário internacional e nacional. E isso acho que depende essencialmente do tema que está sendo discutido nesse seminário. Por isso que eu concluo repetindo o que eu disse no início. Acho que a iniciativa aqui da associação é extremamente importante e eu coloco aqui à disposição de vocês para conversar a qualquer momento que for necessário. Muito obrigado e até a próxima.